cabeça fica Estados louca. Unidos, você ficou lá, cara. Quantos anos você mora já nos Estados Unidos? 15 anos. 15 anos, é uma vida. É. Como é que foi a É chegada? Los Angeles, tu mora em Los Angeles? Los Angeles e Flórida. chegou em Los Flórida Angeles? também. Cheguei em Los Angeles, aí na pandemia a gente foi pra Flórida e a gente fica entre Flórida e Los Angeles. Onde tem trabalho, né? Fica entre Flórida e Los Angeles, né? Conta aí como é que foi, Orlando. como é que é a tua vida lá, como é que... Cara, chegou? eu não sei como que é pros outros, mas os Estados Unidos, pra mim, ele... Por algum motivo, eu sempre quis me conectar. Eu sempre me senti um cidadão da terra, né? E posteriormente, inglês era a forma que eu tinha que aprender inglês para poder me comunicar com o mundo, né? Não sei de onde veio isso. Você já tinha uma coisa, eu acho que dentro de você, de que você moraria fora um dia, né? Internacional, global, uma coisa que, cara, ir pro mundo. Eu nunca pensei nessa coisa de me enraizar. Tanto é que você aprendeu inglês muito novo. Muito novo e muito rápido, né? E tive uma oportunidade muito boa. Era a escola de inglês era de um tio nosso, da família. E aí as minhas primas eram as professoras e eu ficava ali meio que na recepção, meio que com uma bolsa, mas ao mesmo tempo dando uma mão ali, aprendendo. E eu resolvi aprender rápido inglês. Eu falei, cara, eu era muito jovem, eu falei, cara, eu quero sair disso aqui o mais rápido possível porque eu quero curtir com os meus amigos, eu quero pegar onda, eu quero ir pra praia, eu quero... E aí dei um gás no meu inglês e percebi que aprendia rápido, então agilizei muito essa coisa do inglês. Então quando eu venho pra São Paulo, eu já venho falando inglês, eu já venho com equipado com o idioma, né? E aí Estados Unidos, quando eu fiz Malhação, tinha aquela história do príncipe, lembra? Dos jabás que tinham, que as meninas de 15 anos e tal. Falou em príncipe, hein? Falou em príncipe? Opa! Ó, aí. Príncipe da lua de cristal, mas tudo bem, continua. Aí foi longe nessa, né, brother? Legal, né? Legal pra caramba. Mas é mesmo. Fala. E aí, cara, eu fui pra Orlando. Nessa história de... Fazer jabá. Com as meninas que iam de 15 anos fazer as festas de 15 anos. E aí ia um ator. E aí eu fui o ator selecionado dessa época. Eu fiz ali alguma... E aí, cara, quando eu cheguei nos Estados Unidos, né? Fui fazer essa história lá. Cara, sabe quando a cabeça faz assim? Você começa a ver tudo funcionando. Parecia que você estava entrando em um outro mundo. Eu falei, cara, isso aqui é sensacional. Tudo funciona, tudo estruturado, tudo organizado, tudo limpo. Eu falei exatamente como eu pensava. E aí, desse momento em diante, Nova York meio que virou o meu ponto de apoio entre uma novela e outra. Então, em 2005, eu ainda comecei a fazer Bang Bang. Acabou Malhação, eu fui para os Estados Unidos a primeira vez nessa história aí do Jabás. E aí... comecei a ir para Nova York porque virou um lugar onde eu ia para poder ir me aperfeiçoando como ator. Então, conversei com colegas de trabalho. Falei, o que vocês fazem para se aperfeiçoar? Ah, não, pô, quando eu tô de férias eu vou sem ninguém, vou apertar os parafusos. Aí, vai lá, vou para Nova York, lá tem um curso, tem um treinamento com um professor tal, com método tal. Aí fiquei com isso na cabeça. Falei, cara, acabou a novela aqui, vou para Nova York. Então, todas as vezes que eu saía de um projeto, de uma novela, eu pegava essa meiuca aí, esses meses que a gente ficava meio que para descansar a imagem, e me mandava para Nova York. Então, os Estados Unidos foi conversando comigo. Eu falei, cara, interessante. Você era modelo também? Você foi modelo? Fui modelo. Você viajou pelo mundo como modelo, né? Viajei. E você também ia para esses lugares como modelo? Tóquio. Mas assim, Nova York você também atuou como modelo? Ou você só estava focado em ser ator? Eu fiz... o trabalho internacional que eu fiz como modelo foi no Japão, Serginho, que aí foi Tóquio. Foi Tóquio. E fui muito feliz também, cara, lá em Tóquio. E já falava inglês também. Nova York foi mais nessa história do ator, que aí eu já estava pesquisando como que eu poderia melhorar a minha arte, como que eu posso fazer mais treinamento, como que eu posso continuar evoluindo. E aí ia para Nova York fazer esses treinamentos. E aí, cara, Estados Unidos, cara, tudo é interessante, né? Abre a cabeça, tudo né? vai abrindo, tudo vai... E aí, cara, no começo da minha vida, para ajudar a família, minha mãe sempre me desafiou, como eu falei, da responsabilidade. Então ela falava assim, filho, ó, esse mês a gente vai estar aqui, precisa de ajuda para pagar a conta, ou ajuda a mamãe a trabalhar. Você é de família humilde?
Eu sou, Sérgio, eu sou. A gente cresceu simples, vida muito simples, pobre. A base da minha família foi muito amor, muito ensinamento da minha mãe. Minha mãe, ela era uma estudiosa, era uma maestra. Ela era uma estudiosa das escrituras e era professora também, foi nutricionista, tentou empreender. Ela sempre trabalhou muito duro. Então, ela me deu um conjunto de valores muito grande. Ela realmente não tinha habilidades em lidar com economia. Ela não sabia economizar dinheiro, ela não sabia... E teu pai fazia... Eu cresci sem meu pai. Quando eu conheci meu pai, eu já tinha ali por volta de 13 anos. Então, foi acabou que ao longo da vida... Os dois são falecidos, né? Ao longo da vida, fui tentando desenvolver uma amizade com o meu pai. Mas, assim, minha mãe, foi pai. Eu tinha referências dos meus tios, de pais, de amigos, que me deram muita base também. Que eu levo eu guardo no meu coração com muito carinho. Mas, e aí nesses desafios da vida, ela fala, meu filho, a gente esse mês vai precisar complementar. Em alguns momentos, ela me dava algumas missões. Uma delas foi sair lá em Recife para ir vender coxinha lá em Olinda. Né? Então, ali tem vários aprendizados. Por que eu tô falando isso? Para chegar nos Estados Unidos... Mas é legal, a sua história é legal, bicho. Vou tentar resumir. Aí, cara, para um garoto de 10 anos, 11 anos, você pegar um isopor com 50 coxinhas, com a missão de ir para a praia de Olinda vender... Tinha todo um processo. Tem um momento que você pega, que você sente o peso, que você vai para o ponto de ônibus, que você conversa com o motorista, que você conversa com o cobrador, que você espera o tempo, que você vê a vida passando e você sentado ali naquela cadeira. E você chega na praia, você tem que abordar as pessoas. Isso tudo fez parte dessa origem dessa coisa empreendedora, que eu falei, cara, eu preciso empreendedora, vendedor... E quantas vezes a gente, Rabelo, você também, Serginho, quantas vezes a gente não precisa se vender dentro da nossa história? O tempo todo. Você entende? Nós somos um produto. Né? Você entendeu? Tem que saber se vender, até mais essa. Tem que saber, exatamente, tem que saber se vender. E fechar. E fazer o fechamento da venda, né? Porque às vezes tem gente que sabe se vender e não faz o fechamento da venda. Exato. E aí essa coisa da coxinha... Aí eu tive uma fase também de bicicleta, que eu queria ter bicicleta, então eu pintava a bicicleta, consertava a bicicleta. Então o fato de você desmontar a bicicleta, montar a bicicleta, pintar uma bicicleta... Compra a bicicleta velha, pinta, vende ela. Já é quase um flipping hoje de um imóvel. Que você compra um imóvel que precisa de uma reforma, você reforma o imóvel e vende. Então, e aí os Estados Unidos meio que ligou esse motor do empreendedorismo, dos investimentos. E aí na carreira artística comecei a perguntar também para os colegas. Falei, Rabelo, e aí, me conta aí, cara, como é que você investe? Aí você fala, pô, Guilherme, não invisto, o que é investir? Serginho, e aí, você investe, cara? Você economiza? Como que você faz aí com a tua grana, cara? Você consegue economizar? Você já conseguiu fazer algum investimento, comprar teu apartamento? E eu via que era um assunto que não era comum no nosso meio artístico. Falei, cara, preciso... Tinha recém conhecido a Bianca, a gente já estava começando a falar de noivado, de casamento. Eu falei, cara, eu preciso entender. Dá um jeito. Né? Entender exatamente o que é educação financeira, que eu não tive. E aí, cara, nas minhas andanças aqui em São Paulo, eu tinha ganhado um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre, de um cara chamado Robert Kiyosaki. Eu tinha lido a primeira vez, não tinha feito muito sentido para mim, porque eu estava em outro momento da minha vida. E aí eu reli esse livro, em 2010, 2011. Quando eu reli esse livro, tudo que eu lia nesse livro era dentro dessa coleção de imagens e experiências que eu tinha dos Estados Unidos. Falei, caramba, isso é isso, isso é aquilo. Comecei a entender passivos, ativos, receita, despesa, economia, investimento, retorno no investimento. Comecei a entender um vocabulário que não fazia parte da minha vida até então. Aí dali para frente eu comecei a me aprofundar em educação financeira, em como investir em imóveis. E aí um dos primeiros passos que eu dei foi esse. Fiz a primeira contratação fora desse universo artístico. Eu contratei que a galera chama hoje de mentoria. Contratei uma mentoria da equipe do Robert Kiyosaki lá do Arizona. Olha ali, só. Meu irmão. E aí foi... Ali mudou tua completamente. Cabeça. E foi uma nota, cara. Eu lembro que depois eu tremia para passar o cartão assim. Eu falei, caraca, vou ter... E passei, e aí... E quando você assume o compromisso, você fala, meu irmão, agora tem que dar certo esse negócio. E aí comecei a construir essa história. Aí eu ia para os Estados Unidos e comecei a farejar. Falei, pô, aqui tem um imóvel. Quanto custa aqui? Como que constrói crédito nos Estados Unidos? Qual a taxa de juros?
Se eu quiser fazer um investimento... Aí comecei a entender como funcionava. E aí fui me aperfeiçoando, e continua até hoje, né, cara? Tanto é que essa minha história nos Estados Unidos, eu continuei investindo na minha história empreendedora e de investidor. Quer dizer, você tinha ganho uma grana aqui como ator, como coisa. Você, com certeza você deve ter guardado, porque eu sei que você Exatamente. é um cara focado. Exato. Um cara, você deve, chegou lá e começou, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Na verdade, era imóvel. Para imóvel. Que foi como eu me forcei. Porque, cara, tem a ver com a pergunta do Serginho. Pô, você foi um cara simples. Então, eu gosto de dizer que eu vivi meu sonho nordestino, eu vivi meu sonho brasileiro, e graças a Deus eu também vivi, a gente ainda continua vivendo o nosso sonho americano. Então, o que é o sonho nordestino, né, pra mim, né? Era trazer a minha família toda. Então, entrava o dinheiro, cara, eu queria estar sempre ali ajudando, me envolvendo, podendo colaborar. Tua mãe? Minha mãe. Você trouxe ela pra cá? Trouxe ela pra cá. Meu irmão, a minha irmã e os sobrinhos. E aí, de alguma forma...